No quadro Seus Direitos de hoje, vamos falar sobre o papel da Defensoria Pública. Muitas vezes o cidadão se sente sozinho diante de uma causa judicial, mas não é bem assim não. Existe sim um apoio, e que é de graça, e que resolve um grande número de situações. Há quase um ano, o Fernando teve a CNH dele falsificada e descobriu que quem estava usando o documento se envolveu num crime e, por pouco, ele não acabou preso de forma inocente. Tudo só foi descoberto quando ele procurou o Detran de Goiás para renovar a carteira, que foi emitida no estado do Maranhão. Eu nunca imaginei que acontecia um negócio desse com... Tipo, no meu caso, eu vi muitos casos, só que eu nunca pensei que ia acontecer isso comigo, não. Sem dinheiro, ele teve de procurar um defensor público. Eu não tenho condição de eu pagar outra, porque eu estou trabalhando, meu dinheiro é só para me manter. A dona Ivanete também passa por uma situação difícil. Ela comprou um automóvel no nome de uma filha com paralisia cerebral. Ela conseguiu desconto na compra, mas na hora de pedir isenção do IPVA, previsto em lei para esse tipo de caso, ela não conseguiu. Sem dinheiro para contratar um advogado, dona Ivanete também buscou a ajuda de um defensor público. Lá eles me atenderam super bem, já me pediram os documentos necessários para que desse entrada no processo e eu estou aguardando e eu estou convicta que vai dar tudo certo. Só este ano, a Defensoria Pública do Estado de Goiás já recebeu mais de 3.500 processos na área civil e mais de 660 na área criminal. Para atender toda essa demanda, são apenas 43 profissionais aqui na capital, quando o ideal seria pelo menos ter 300 defensores públicos em todo o estado. Além desse déficit, há pessoas que ainda não conhecem este serviço. Mas será por que isso acontece? Para saber tudo isso, por que acontece, eu converso agora com o defensor público, que é gerente da Defensoria Civil de Goiás, Domilson Rabelo da Silva Júnior. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O que acontece? A gente viu aí na matéria, nós temos 43, o ideal seriam 300. Isso. Que diferença. Bom, a Defensoria no Estado, ela está numa fase de crescimento, estruturação, não é tão divulgada ainda, mas está conquistando seu espaço e cada vez mais galgando ações positivas em prol da população que não tem condições de arcar com um advogado, né? E a Defensoria só tem 5 anos, né, aqui? Sim, é muito recente, 5 anos. Bem recente, 5 anos. 2 concursos apenas, né? 43 pessoas. Será que a pressão popular para um maior número de defensores públicos ajudaria nisso aí, fazer com que o Estado colocasse à disposição mais defensores públicos? Com certeza. A pressão popular ela é necessária para a população entender que ela tem esse direito, é um direito da Constituição Federal. Todos aqueles que não têm condições de pagar um advogado têm o direito, sim, de ser acolhido, de ser assistido pela Defensoria por um defensor. Então, à medida que a população toma ciência desse direito, ela pode cobrar e assim, com certeza, ajudará a instituição e a toda a população. Hoje a gente sabe que qualquer pessoa pode ter direito a um defensor público, claro, de graça, né? De graça. Mas existem algumas regrinhas também. Como é para as pessoas que não têm condições de pagar, hoje a gente tem um critério. O critério hoje é 3 salários mínimos. Aquele que recebe até 3 salários mínimos tem a possibilidade de ser assistido por um defensor. Mas não só isso, pode ser que a pessoa receba um pouco mais, mas ela está endividada, às vezes precisa de um medicamento que é muito mais caro que isso. Então, 3 salários mínimos é um patamar mínimo, mas em situações excepcionais, ela pode ser, outras pessoas também são atendidas. E quais são os tipos de problemas, né, que as pessoas têm aí que podem procurar os defensores públicos? Isso, nossa, são várias as situações. Questões com órgãos públicos, Detran, questões de documentos, família, questão de inventário, pessoas que estão presas, que precisam de pensão, medicamentos, conflitos fundiários, vários conflitos fundiários, a gente está absorvendo a Defensoria Pública, consumidor. Então é uma gama enorme e nós estamos lá realmente para abarcar e acolher o que for necessário. Essa questão de gênero, de minorias hoje, também podem procurar pessoas que se sentem prejudicadas, podem procurar a Defensoria Pública? Perfeitamente, sim, podem procurar. Tanto que nós temos uma unidade de atendimento lá no CREI, lá na Avenida Goiás,
que o foco é esse, são as minorias, a desigualdade, pode sim, tem nosso acolhimento, nosso apoio. E as pessoas, apesar de a gente ter visto, nem todo mundo sabe que isso existe, mas tem uma parte da população que tem procurado. Sim, tem procurado. E como que tem sido esse atendimento? Porque às vezes a gente fala, parece que é tudo tão demorado na justiça, né? Como que é esse trabalho da Defensoria? Olha, a Defensoria, ela tem uma rotina, né? Então, a pessoa, primeiramente, ela procura, geralmente ela expõe o problema dela, expõe a situação, ela recebe um checklist, né? Uma lista de documentos, ela volta, ela é atendida novamente, e aí a gente produz a peça. Às vezes, algumas situações nem precisam na justiça. Às vezes, administrativamente mesmo, a gente consegue resolver vários conflitos, várias situações. O que é necessário, às vezes, é só uma pessoa, que no caso do defensor, ela intervém, ela faz uma mediação, e muitas vezes a gente não precisa nem no Poder Judiciário, a gente resolve por ali mesmo. Seria mais ou menos uma conciliação nesses casos mais perfeitamente, simples? É isso mesmo, a conciliação. Em todas as áreas, às vezes um plano de saúde, uma forma de conciliar, a gente consegue resolver, uma demanda do consumidor também, um conflito fundiário conciliado, uma questão de família, às vezes o pai, a mãe, os filhos estão em lide, numa briga familiar, né? E o defensor tem esse papel, ele vem conciliando de um lado, conciliando de outro, e no final das contas todos saem satisfeitos e felizes, né? Isso faz com que acelere e diminuam também esses processos todos que a gente tem na justiça hoje? Acelera, diminui, e na verdade é uma função da Defensoria Pública. A solução extrajudicial, ou seja, a solução do conflito sem ir ao Poder Judiciário, é um dos nossos deveres. E isso otimiza bastante. Existe expectativa de aumentar esse quadro aí, porque 43 para 300 é um número bem distante. Não, nós temos expectativa sim, o Defensor-Geral tem feito todas as tratativas, acreditamos que no decorrer desse ano novas nomeações virão, temos vários colegas aguardando nomeação, então a administração superior tem feito sim o que é necessário, o que é possível para aumentar esse quadro e com certeza vocês e todos nós vamos ouvir muito falar de Defensoria Pública, mais colegas chegando, mais ações positivas. Com certeza. De que forma, então, que a população pode procurar? Qual o local? Que às vezes a pessoa fala assim, eu vou num juizado desses pequenos, eu vou lá no Tribunal de Justiça. Que lugar é aqui em Goiânia que estão os defensores públicos? Ótimo, vamos lá. Quem quiser o atendimento da Defensoria Pública, ele pode procurar nós. Nós estamos em 3 unidades hoje, tá? No Fórum do Desembargador Fenelon, lá no Jardim Goiás. Na Assembleia Legislativa, eles inauguraram há pouco tempo lá uma nova unidade, uma extensão. E a 3ª unidade no CREI, lá na Avenida Goiás, logo abaixo da Paranaíba. A gente está lá também, pode procurar e vai ser atendido. E o que a pessoa tem que levar? Ela leva documento pessoal e leva algumas provas do assunto referente, o que é? Perfeito. Olha, a primeira coisa, todos os documentos pessoais são necessários, né? E tudo aquilo que envolveu o tema que ela quer debater, que ela quer discutir, que ela quer esclarecimento, que muitas vezes ela não quer nem entrar com uma ação, ela quer tirar uma dúvida. Então leve tudo, a gente vai analisar e vai ser estruturado o que for necessário. Ok, muito obrigada pela presença e pelo esclarecimento, né? Que as pessoas elas ficam, têm muitas dúvidas em relação a esse assunto. Eu que agradeço, muito obrigado, estamos à disposição de toda a população e de vocês aqui no estúdio. E vale lembrar que existe um site, o www.defensoriapublica.go.gov.br. É isso mesmo. Isso aí. Ok, muito obrigada. Eu conversei com Domilson Rabelo da Silva Júnior, ele que é gerente da Defensoria Civil. Muito obrigada pela presença. Obrigado boa tarde, viu? Boa tarde.